E aí, bom ou não? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com você que fez a prova aí para o concurso da Prefeitura de Sinop, seja para nível superior e também para nível médio, tá certo? No finalzinho eu quero dar uma novidade aqui em relação a nível médio, mas especificamente esse vídeo aqui é para aqueles que fizeram a prova de nível superior. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Então veja bem, como é que você foi na prova de nível superior? Mandou bem, especificamente aí na disciplina de noções de informática? Sabe o que eu vou fazer aqui hoje? Hoje eu vou, na realidade, resolver os 5 exercícios, as cinco questões da disciplina de informática. O meu objetivo aqui é, de forma bastante breve, tentar explicar o máximo aqui, passando para você as informações que eu considero ser relevantes, tá certo? Antes de mais nada, muito prazer. Meu nome é Cassie Jones, eu sou professor de informática, especialista na área, e eu estou aqui agora para te ajudar. Então, fique comigo até o final desse vídeo, e eu não vou nem pedir, né? Por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e envia esse vídeo aqui para aquela pessoa, para aquele seu amigo que fez o concurso e que também está aí na ansiedade, né, de saber como é que foi o seu desempenho. Eu não tenho dúvidas que você, se você estudou, se você se dedicou, você deve ter ido muito bem nessa prova. Vamos ver como é que foi essa prova? Para isso, eu quero compartilhar a minha tela com você, tá certo? Então, vai ficar melhor aqui se eu compartilhar a minha tela com você. Compartilhando. Maravilha. Então, vamos lá. Já vamos direto ao ponto aqui. Nós tivemos aqui algumas questões. Na realidade, o edital previam 5 questões, tá certo? E foi exatamente isso, obviamente, que veio. Agora eu gostaria de trazer aqui para vocês alguns destaques. Primeira questão aqui é a questão de número 16, pelo menos na prova que chegou até mim aqui. Então vamos já direto ao ponto aqui. Veja bem, a questão 16 diz assim, olha, no uso dos recursos de um microcomputador Intel, quando diz microcomputador, está fazendo referência aos computadores comuns que nós utilizamos no dia a dia aí da modalidade desktop, tá certo? E diz assim, ó, com Windows 11, 64 bits, há necessidade de se conectar o cabo USB, tá certo? Destaque aqui para o cabo USB, de uma impressora a laser e um outro HDMI, objetivando possibilitar a visualização de uma apresentação de slide em uma TV. Aí ele criou um cenário aqui que é um exemplo. Aí ele pergunta, o comando diz assim, ó, nesse contexto, a figura abaixo mostra as conexões existentes no gabinete dessa máquina. Aí nós temos aqui um recorte dos dispositivos de entrada e saída de conexões aqui de um computador desktop, tranquilo? Aí ele diz assim, ó, os conectores que devem ser empregados nas conexões são, respectivamente, quais conectores? Os conectores aqui, no caso, USB, e também o outro, que é o conector HDMI. Então, o que você tem que fazer nessa questão aqui? Observar aqui, dentro desse recorte de hardware que deram para vocês, tentar identificar quais são as portas. Então, aqui, já por eliminação, a porta C1, tá certo? A porta C1 é o PS2, o tipo de conexão PS2 que nós chamamos na informática. Tanto serve para as conexões de teclado, como também conexões de mouse. São conexões já, um tanto quanto aí, já tradicionais. E nós temos aqui a porta C2, a porta C4, a porta C6, C8, C3, C5, C7. Então, o gabarito dessa questão aqui, o gabarito correto dela será gabarito alternativa letra C, tá certo? Então, quem me enviou essa prova aqui, parabéns. Cassie, por que vai ser a C2? Porque a C2, na realidade, essa imagem que aparece aqui é exatamente a imagem da conexão USB, tranquilo? Esta aqui é USB. Óbvio que você pode me falar assim, Cassie, mas eu estava com dificuldade de visualizar essa imagem, identificar. Reconheço isso. Se você pegar aqui, por exemplo, a C4, que é a HDMI, tá certo? Fica um tanto quanto difícil você identificar que essa porta aqui, ela é HDMI. Mas essa aqui é a PS2, essa aqui é a VGA, essa aqui é uma outra entrada de áudio e vídeo, essa aqui é a RJ45, que é a conexão de internet, tá certo? Esta aqui, aparentemente, parece também ser uma outra entrada USB. E aqui nós temos os dispositivos de entrada e também saída de input, output, né, na verdade, e também de microfone. Então, gabarito dessa questão aqui é gabarito letra C, de conquistando a sua aprovação. A questão 17, que é a segunda questão ali, ela traz aí uma planilha que foi feita no LibreOffice. Tranquilo? E essa planilha, nós temos aqui algumas informações de custos, alguns números. Nós temos uma quantidade 4 e menor é igual a 119 aqui. Aí o comando diz assim, ó, de D9, ou melhor, em D9 foi inserida uma fórmula para determinar a quantidade de valores iguais ou acima de 121.
E em D11, uma fórmula para mostrar o menor número dentre todos os números entre A7 e A11, ou seja, o intervalo entre A7 e A11. Nesse contexto, as fórmulas inseridas nas células D9 e D11 são, respectivamente. Então, você percebe que ele está querendo aqui a quantidade de valores iguais ou acima. Se são iguais ou acima, logo vai ser igual ou maior. E, na verdade, o símbolo que nós utilizamos para classificar a expressão igual ou maior é exatamente esse símbolo aqui, que é igual, né? Ou, no caso aqui, se não for igual, ele vai ser maior. Então, nesse caso aqui, o igual ou maior, o símbolo vai ser o símbolo assim, Então, é igual ou maior. E qual que é o número? 121. Para ficar melhor ainda, para tentar exemplificar isso aqui, eu estou aqui com o meu LibreOffice aberto e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá certo? A tela do meu LibreOffice para que você possa acompanhar comigo certinho a correção aqui dessa questão. Então, veja bem, nesse momento agora aí, você está observando o LibreOffice aí na sua tela. E nós temos exatamente a reprodução desse mesmo exercício que eu coloquei aqui. Então, o que nós vamos observar aqui? Primeiro, por eliminação. Na nossa questão, existem algumas alternativas ali que não estão seguindo aquele padrão que eu falei, que é igual ou maior, tá certo? Tá igual ou menor. Então, automaticamente, nós já vamos eliminar. Então, direto ao ponto, o que nós temos aqui? Nós temos como alternativa correta a alternativa letra A, tá certo? Que é aqui, quando você clica aqui, nós vamos ter o conte C, A7, o intervalo de A7 e A11, que é maior ou igual a 121. Então, se traduz isso aí porque eu não estou conseguindo entender ainda. Então, veja bem, para ser mais didático aqui, o que eu preciso te falar? Qual é a função conte C dentro do LibreOffice? Na realidade, a função conte C, ela é uma função utilizada em planilhas eletrônicas e o objetivo, na realidade, é exatamente esse. Dentro de um espaço, de uma quantidade de células, vai contar aquela quantidade de células que atende a um determinado critério específico, tá certo? Então, qual é o objetivo? Vai percorrer aquele intervalo e vai contar, na realidade, o número de células que atendem aquele critério específico. Essa é a base, tá certo? Dentro do intervalo, encontrar aqui. E o que o comando da questão está pedindo aqui? Dentro do intervalo de A7 a A11, ele quer, na realidade, aqui, que você encontre quais são os valores que são maiores ou iguais a 121. Então, se você voltar para cá, você vai perceber que já está selecionado. Quando eu clico aqui, quando eu clico aqui, ele já vai selecionar. Nós temos aqui a A7, A8, A9, A10 e A11. Então, dentro desse quadrado aqui, quais são os números que são iguais ou superiores a 121. Aí nós temos o exemplo aqui, nós temos o próprio 121, que é igual, atende ao requisito. Nós temos o 247, 2. Nós temos aqui o 203, 3. E nós temos aqui também o 198, 4. Logo, dentro desse intervalo de A7 a A11, nós temos 4 opções. Então, o objetivo agora da fórmula é devolver para você quantos números que nós temos, quantas células nós temos que atende àquele critério específico. Por exemplo, se eu clicar aqui e colocar uma nova linha abaixo e eu inserisse aqui o número 300, o 4 ali ele vai se transformar em 5. Perceba, por que ele se transformou em 5? Porque 300 é maior do que 121. Então, é isso que está por detrás dessa sintaxe. Ou seja, ele quer os números entre um intervalo que sejam maiores ou iguais a 121. Então, nesse caso aqui, conclui-se que seria os maiores ou iguais a 121 na verdade, são 4 opções, perdão. E na outra questão aqui, ele quer o menor. A função menor, na realidade, ela vai procurar dentro de um intervalo, tá certo? Daqueles números que foram inseridos, qual é o menor número, tá certo? Qual é o melhor, o critério é exatamente esse, percorrer o espaço e apresentar aqui para o usuário como resposta, como retorno, o menor número. De 121, que está na A7, até a A11, que está no 203, esses números que estão aqui, quais deles são dentre eles, qual é o menor número? O número de 119. Por isso que o resultado aqui vai vir o número 119. Então, neste caso aqui, voltando agora para nossas alternativas, nós só podemos concluir uma única coisa, que dentre as alternativas que foram propostas na nossa prova aqui, tá certo? Já vou colocar ela aqui na nossa tela. Dentre essas alternativas que foram
propostas aqui, compartilhado com vocês aí, novamente, deixa eu ver aqui. Beleza? Nós concluímos que o CONT-C, intervalo entre A7 e A11, que atende aqui ao critério de maior ou igual a 121, só pode ser a alternativa letra A, tá certo? Então, gabarito dessa questão aqui virá a alternativa letra A. Tranquilo? Eu espero que você tenha acertado essa questão. Fez sentido? Conseguiu entender? Se não, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua contribuição e vamos para cima porque nós vamos corrigir agora as outras. Talvez uma das mais complexas aqui foi essa de planilha, as outras já foi mais tranquila. Nós temos aí a terceira questão de número 18, que diz assim: um profissional de nível superior de uma empresa digitou um texto no editor Word do pacote Microsoft Office 2019 na linguagem brasileira, né? Em um notebook Intel, Windows 10, BR64, e realizou 3 procedimentos. Quantos procedimentos eu disse? 3. Então, você precisa atentar agora que as nossas respostas, ela precisa necessariamente atender a 3 requisitos. Qual é o primeiro? O primeiro, ele utilizou um recurso para adicionar um toque artístico a um documento, resultando na imagem incluída no título do texto. Segundo, ele selecionou o título do texto e acionou um ícone na faixa de opções Guia, Página Inicial, para aplicar um alinhamento centralizado. Terceiro e último, ele posicionou o cursor no início do texto e pressionou o ícone da mesma faixa, Guia, Revisão, para então realizar a verificação ortográfica. Tranquilo? O recurso dos ícones são, respectivamente, essa aqui, pessoal, o gabarito dela vai vir gabarito letra D, tá certo? Letra D de detonando esta banca Selecom aqui, tá certo? Cassie, qual é o recurso, tá certo? Que você vai aqui adicionar um toque artístico, é o WordArt, tá certo? Dentro aqui do Microsoft Office 2019, no Word, é o WordArt, tá certo? Ali você pode animar, fazer todos aqueles detalhes ali de letras bem criativas, tranquilo? A opção aqui, ó, de alinhamento centralizado, tá certo? É exatamente este ícone aqui, centralizado. Se fosse justificado, seria esse aqui. E olha que a banca poderia cobrar isso aqui como atalho. Se fosse justificado aqui, seria o Ctrl+J no Word. Se fosse aqui o centralizado, seria o Ctrl+E. Tranquilo? Por que o Ctrl+E? Porque o Ctrl+C já está sendo utilizado para copiar. Então, o Microsoft Word, ele atende ao seguinte critério: as iniciais geralmente vêm em português, diferente do LibreOffice, que as iniciais virão em inglês. Então, se o Ctrl+C já está sendo utilizado lá para copiar, qual é a próxima letra da palavra centralizado? O E. Então, aqui seria o Ctrl+E. A banca poderia cobrar isso aqui, ó, colocando apenas um Ctrl+E aqui também. E aqui, o símbolo de verificação de gramática, que também poderia ser substituído aqui por F7. Tranquilo? Que seria a mesma coisa. Então, essa aqui, gabarito, letra D, de detonando esta banca aqui. Tranquilo? Eu espero que você tenha acertado essa questão. Vamos caminhando para a penúltima. 19 diz assim: um funcionário da Prev Sinop está trabalhando em um microcomputador Intel com Windows 10 BR e, no momento, está acessando a internet por meio de um browser, Google Chrome, que é o navegador mais popular aí, né? Em uma de suas últimas versões em português. Nessa atividade, ele executou um atalho de teclado para verificar o andamento dos downloads em execução e os já realizados. Na sequência, para acessar a área de trabalho, ele deve executar outro atalho de teclado, e esses atalhos de teclado são, respectivamente, esta aqui, pessoal, gabarito dela virá gabarito letra B, tá certo? Letra B. De bom que você está aqui. E aproveitando que você já está aqui, não se esqueça de me seguir aqui no canal. O meu Instagram também está aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Nos siga aí e dá um apoio aí pra gente. Cassie, como que eu faço para acessar o download através de uma tecla de atalho? Ctrl+J, tá certo? Só não... Uma coisa que eu quero explicar aqui, que a gente, quando dá aula, a gente precisa explicar isso aqui. Cada ambiente vai possuir regras específicas. Eu acabei de falar para você que no Word o Ctrl+J é justificar. Pois é, mas no navegador, dentro de um ambiente de navegação, especialmente no Google Chrome, o Ctrl+J vai abrir a guia, onde estará aberto ali os downloads, tanto aqueles que estão sendo baixados, como também aqueles que já foram realizados. E para você acessar a área de trabalho, é um dos comandos mais práticos que
um servidor ele utiliza, um operador de computador ele utiliza no seu dia a dia, que é exatamente o Windows D de desktop. Tranquilo? Então, vamos aqui e eu espero que você tenha acertado essa questão aí. Última questão diz assim, a quinta questão, que é a questão de número 20. A computação em nuvem está diretamente associada à oferta de serviços sob demanda por meio da internet, incluindo armazenamento de arquivos, redes, softwares, banco de dados, servidores e outros tantos. A característica principal que esse sistema torna-se... a característica principal é que esse sistema torna desnecessário salvar arquivos, instalar programas, o próprio computador, ele está trazendo um enunciado aqui sobre funcionalidades, tá certo? Aí ele vai falar aqui que os usuários pela rede mundial de computadores, utilizando esse serviço, vai permitir uma oferta sobre demanda, só se pegando aquilo que de fato é consumido. Aí ele diz, em consequência, a computação em nuvem permite grande economia, flexibilidade. O examinador só está querendo cansar a sua mente aqui. Vamos, de fato, ao que importa. Ele diz assim, ó, nesse contexto onde se utiliza tudo isso, aí ele diz, o Google disponibiliza um serviço de armazenamento. Olha só, quando fala em serviço de armazenamento e você olha para essas questões aqui, só pode concluir que pode ser duas coisas. Serviço de armazenamento, quando fala de serviço de armazenamento, ou é Drive ou é o Dropbox, tá certo? O Meet é um ambiente para reunião virtual, reuniões, sala de aula e tudo mais, e de igual modo também o Teams, tranquilo? Então, aqui nós já eliminamos duas. Agora, quando eu falo desse tipo de serviço, e eu levo em consideração aqui que o comando da questão está falando do Google, logo, qual é a ferramenta de armazenamento do Google? Do Google, pessoal. Aí é o negócio seguinte, só pode ser Google Drive. Tranquilo? Vamos terminar de ler aqui. Disponibiliza um serviço de armazenamento em nuvem, disponível em planos gratuitos e também assinatura, que é um software proprietário, né? Permitindo que os usuários enviem e armazenem arquivos na plataforma, podendo ser acessados de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, bastando para isso ter acesso à internet. O serviço de armazenamento exemplificado é conhecido por Google, ou seja, qual é aqui o servidor, o proprietário dessa ferramenta? É o Google. Então, se é Google e armazenamento, só pode ser Google Drive. Tranquilo? Então, em resumo, seria basicamente isso. Eu espero que você tenha acertado essa questão aí também. Então, pessoal, dessa forma, nós chegamos aqui ao final desse vídeo. Eu agradeço você pela sua atenção. E agora que nós corrigimos todas as questões, conferindo aí uma por uma, fica aqui o nosso gabarito preliminar. Então, o gabarito preliminar aqui desta nossa correção de noções de informática para cargos de nível superior fica da seguinte forma: questão de número 16, letra C, questão de número 17, letra A, questão de número 18, letra D, questão de número 19, letra B, e questão de número 20, também letra B. Tranquilo? Então, nós vamos encerrar o nosso vídeo por aqui. Eu agradeço você de verdade pela sua atenção. Eu espero você no próximo vídeo. Aqui na descrição você pode colocar o que você achou, como que foi o seu desempenho. Deixa eu cortar aqui para mim. Como que foi o seu desempenho? Mandou bem? Conseguiu gabaritar? Conseguiu acertar todas as questões? Eu espero que sim, de verdade, e que isso possa contribuir aí para a sua aprovação. Então, forte abraço, fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo. Não sai daí, vai para o próximo vídeo agora mesmo, porque nós vamos corrigir também outras provas e você vai encontrar tudo isso aqui no meu canal. O meu acesso ao Instagram também está aqui na descrição, você pode dar aquela força, aquela moral, siga-nos no Instagram, porque tem sempre conteúdo novo saindo por lá também. Fica com Deus e forte abraço e até lá!